Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 6 é o endereço para ir ao Facebook e Instagram. Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Temos ainda o blog, o YouTube, Facebook. E você pode seguir normalmente, utilizar o material para sua divulgação, ok? Você que faz a divulgação em seus sites, utilize com lucidez, com sensatez, ok? Tudo liberado. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 6 de junho de 2025, sexta-feira. É a 7ª semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui. No rito, temos a missa própria com prefácio da Ascensão de Jesus. Vamos então às leituras. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 25, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias ali, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. O Salmo responsorial é o 102 na Bíblia Vulgata, ou 103 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º ao 2º, 11 ao 12, 19 ao 20b, refrão 19a. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o seu ser, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes.
O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos, que cumpris suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Repitamos: o Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Vamos agora ao Evangelho de São João, o discípulo amado, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. E depois teremos a interpretação. Antes do Evangelho, vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos tudo que tenho falado. Tudo que tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No livro Deus Conosco, temos a interpretação primeira. Pedro dissera que nem conhecia Cristo naquela hora difícil da paixão. E agora Cristo pergunta-lhe se ele o ama mais que os outros. Pedro responde que sim, que ele sabe que o ama, mas não diz que o ama mais que os outros. Devemos perguntar a nós mesmos quanto de fato amamos a Cristo. No amor, Pedro foi fiel ao Cristo na missão que dele recebera. Antes de confiar a Pedro a tarefa de sua vida, Jesus ressuscitado exige dele, por 3 vezes, um solene compromisso de amor e fidelidade. Não lhe pergunta por seus dotes de direção, conhecimentos e preparo acadêmico, coragem e habilidades. Pergunta-lhe apenas se o escolhe como Senhor e centro de sua vida, se o coloca em primeiro lugar. Pedro, por fim, acaba apelando para o testemunho do próprio Jesus. Agora uma reflexão do livro Igreja em Oração. Vamos ver aqui se está tudo tranquilo. No Evangelho de hoje, o Senhor ressuscitado aparece aos seus discípulos em uma refeição, tomando alimento com eles, mas o foco do texto está sobre Pedro, o pastor do rebanho. Jesus pergunta-lhe por 3 vezes se o ama. Essa tríplice pergunta nos remete à tríplice negação de Pedro na paixão de Jesus, quando Jesus estava sendo condenado. Mas o Evangelho, entre outras tantas coisas, trata da conversão, da missão conferida e do martírio do apóstolo. Por isso, prontamente, o discípulo responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A sua profissão de amor
Jesus confia-lhe a missão de apacentar as ovelhas de seu rebanho. Por fim, o Senhor aponta de que morte Pedro haverá de glorificar a Deus. Isso demonstra que já no cristianismo nascente, os primeiros cristãos já veneravam o martírio de Pedro. Assim, rezar este texto ao final do tempo pascal tem a finalidade de percebermos também o nosso processo de vida e de conversão em direção ao Senhor. Agora temos uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Jesus ressuscitado submete a Pedro a uma prova. A mesma pergunta em 3 momentos consecutivos. Pedro, tu me amas? Pedro toma consciência do que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Tu sabes que eu sou teu amigo. Com esta resposta positiva, Pedro aceita entregar sua vida pelo amigo, do mesmo modo que o amigo entregou sua vida por nós. Concretamente, Pedro assume a condução do rebanho de Cristo, cordeiros e ovelhas, isto é, os líderes com o povo de Deus. Ser cristão é repetir ao Senhor todos os dias que o amamos, apesar de nossos pecados, nossa ignorância e nossas negações. À medida que nos colocamos na dinâmica do seguimento de Jesus, vamos amadurecendo no caminho que ele traçou para nós. Resposta fecunda do autêntico discípulo. Mais uma interpretação do texto. João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. No livro Palavra e Vida agora. Pedro é aqui o símbolo e figura de todos nós, de nossas traições, de nossas covardias, de nossas mediocridades, de nossas muitas palavras e poucos atos, poucas ações. Todos somos parte de Pedro. Quando ele renegou Jesus 3 vezes no momento da paixão, quando Jesus era julgado por seus inimigos. Por isso as palavras de Jesus neste evangelho dirigem-se a cada um de nós, confirmando-nos em nossa vocação, confirmando-nos em seu nome. É tempo agora de aprendermos o que se pode retirar da experiência, voltar a olhar para frente, porque o amor de Deus continua conosco. Santos do dia 6 de junho. Agora, estes amaram Jesus, muitos deles até a morte. São Norberto é santo do dia 6 de junho. Foi bispo, faleceu em 1134. Fundou a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses e tornou-se depois arcebispo de Magdeburgo, na Alemanha. Lutou pela reforma gregoriana e pela restauração da dignidade sacerdotal. Norberto, filho primogênito de Heriberto, conde de Genepe, nasceu em 1080 na cidade de Xanten, na Alemanha. Seus pais almejavam para ele a carreira eclesiástica, pois fora revelado à piedosa condessa Hedwiges que seu filho seria um grande prelado e prestaria relevantes serviços a Deus. Terminados os estudos, Norberto recebeu a ordem do subdiaconato. Depois disso, sua ascensão foi rápida. Junto ao príncipe arcebispo de Colônia, iniciou-se nas questões diplomáticas. Pouco tempo depois, transferiu-se para a corte do rei da Alemanha, Henrique V. A personalidade irradiante e os modos graciosos do jovem conde chamaram a atenção do soberano, que o nomeou conselheiro de Estado. Em 1110, Henrique V viajou para Roma a fim de ser coroado imperador pelo Papa. Norberto acompanhou o rei, junto com outros dignatários e um numeroso exército.
Na Cidade Eterna, o imperador se desentendeu com o Papa e deu ordem a seus soldados de arrancar-lhe os paramentos e as insígnias e levá-lo prisioneiro. Norberto sofreu um choque ao presenciar aquela cena sacrílega. Na mesma noite, foi prostrar-se aos pés do pontífice preso, implorando perdão. Era o primeiro passo do filho pródigo na estrada que o traria de volta à casa paterna. De volta à Alemanha após a libertação do Papa Norberto, permaneceu na corte por mais alguns anos, até que, em 1115, Henrique V acabou sendo excomungado. Por fidelidade à Santa Sé, Norberto abandonou Henrique V. Depois partiu para Vreden, distante uns 50 quilômetros de Chantein. Um raio caiu aos pés de sua cavalgadura que derrubou-o da sela. O conde permaneceu 1 hora desmaiado no lodo, sob chuva torrencial, ante o olhar estarrecido de seu escudeiro. Tendo recuperado os sentidos, ouviu uma voz interior que lhe dizia: deixa o mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Norberto levantou-se, determinado a abraçar para sempre as vias da virtude. Instruído por Conon, abade do mosteiro beneditino de Siegburg, começou a sentir novamente o chamado para o sacerdócio e apresentou-se ao bispo de Colônia pedindo para ser ordenado. Assim foi que, poucos meses após sua conversão, foram-lhe conferidas no mesmo dia, por um especial favor, as ordens do diaconato e do presbiterato. Após um retiro de 40 dias na abadia de Siegburg, Norberto celebrou em Chantein sua primeira missa e começou a pregar. Seu fervor não agradou a certos clérigos que, usando como argumento a conduta pouco recomendável do pregador no passado, organizaram uma oposição contra ele. O ódio chegou até o extremo de pagarem a um homem para insultá-lo e cuspir-lhe no rosto. Sua pregação via-se confirmada pelos milagres, pelo dom de línguas e, sobretudo, por um singular carisma de apaziguar com sua simples presença as dissensões e inimizades. No Natal de 1121, Norberto e seus numerosos discípulos pronunciaram seus votos de religião, abraçando a regra agostiniana. Estava fundada a Ordem dos Cônegos Regulares de Premontré, hoje conhecidos como premonstratenses. No dia 6 de junho de 1134, na oitava de Pentecostes, sentindo a morte iminente, quis ser colocado, conforme costume da época, sobre uma cruz de cinzas traçada no solo. Nessa posição, a imitação do Redentor expirou. São Norberto, seguidor de Cristo, rogai por nós. São Marcelino Champagnat, presbítero, ou seja, padre, é santo do dia 6 de junho. É o fundador dos maristas. Eu estudei no Colégio Marista. Quem estudou no Colégio Marista sabe do que eu estou falando. Sabe um pouquinho da história de Marcelino Champagnat. Ele faleceu em 1840. Marcelino Champagnat foi um sacerdote francês, fundador do Instituto dos Irmãos Maristas para a Educação Espiritual e Cultural da Juventude. Entre os companheiros de seminário do padre João Maria Vianney Curadars, esteve um personagem que, naqueles primórdios do século XIX, passou do mesmo modo por sérias dificuldades no aprendizado. Foi São Marcelino Champagnat, fundador da Congregação dos Irmãos Maristas, filho do campo,
ingressou no seminário tão decidido a ser sacerdote quanto a ser santo. Formado desde o berço nos sólidos princípios da religião, faltavam-lhe os conhecimentos, mas não a fé. Os superiores quiseram despedi-lo, alegando incapacidade de concluir com êxito os prolongados estudos eclesiásticos, mas ele apelou para sua grande protetora, a Mãe de Deus. Confiou aos cuidados de Maria Santíssima sua vocação, suplicando-lhe que o ajudasse nas agruras estudantis, e obteve êxito, tal ponto que, no dia de sua canonização, a Igreja coroou seus méritos, chamando-o de modelo para os pais e os educadores. Nascido em 20 de maio de 1789, Marcelino José Bento Champagnat foi o penúltimo de 10 irmãos e veio ao mundo na pequenina aldeia de Le Rosset, situada na região montanhosa de Loire. Criança saudável, de temperamento alegre e expansivo, logo assimilou a devoção a Nossa Senhora que sua mãe, desde cedo, procurou inculcar-lhe. Em janeiro de 1817, menos de 6 meses após a chegada do padre Champagnat a Lavalha, iniciava-se a história dos Irmãozinhos de Maria, também conhecidos como Irmãos Maristas, os quais, em meados do século XX, chegariam a ser mais de 8.000, com 700 colégios espalhados por todo o mundo. O santo fundador tinha então somente 28 anos de idade. A partir daí, a vida de São Marcelino seguiu o caminho trilhado por todos os fundadores, os quais compraram com o próprio sofrimento a fidelidade de seus seguidores e a glória de sua obra. Até sua morte, ocorrida aos 51 anos, reveses de toda a ordem deram à existência deste santo a nota distintiva dos homens agradáveis a Deus, a de serem provados pelo cadinho da humilhação, conforme apresenta Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. São Marcelino Champagnat, cujo colégio eu estudei. Rogai por mim, rogai por nós. Colégio Marista, parabéns a todos. Santo do dia 6 de junho, São Rafael Guizar Valência, bispo, que faleceu em 1938, exerceu clandestinamente seu ministério episcopal em Veracruz, incentivou missões e propagou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Rafael Guizar Valência morreu exilado na cidade do México. Bem-aventurado do dia 6 de junho é o beato Lourenço de Másculis de Vilamagna, presbítero, faleceu em 1535. Foi um sacerdote franciscano, falecido em Ortopa, na Itália. Com sua pregação atraiu multidões, produzindo inúmeras conversões. Bem-aventurado do dia 6 de junho é o beato Guilherme Greenwood, mártir, faleceu em 1537. Foi monge cartucho encarcerado no reinado de Henrique VIII da Inglaterra. Morreu vítima da fome e das doenças contraídas na prisão. Beato do dia 6 de junho é Inocêncio Gus, presbítero e mártir. Faleceu em 1940. É quase santo, hein? Falta 1 grau para a canonização. Beato é bem-aventurado, já passou por servo de Deus, agora é beato e o próximo passo é a canonização. Ele foi sacerdote polonês no campo de concentração de Sachsenhausen, na Alemanha. Beato Inocêncio Gus, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá
aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, mesmo que seja um não. Até o pai terreno, uma mãe terrena, dá um não para o filho quando vê que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É o juízo final. Nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes dizem Maranata. Também é uma pronúncia correta. Um dia ele vai voltar, Jesus voltará e será o juízo final. Aquele que aderir ao projeto de Jesus, for batizado, acreditar nele como Deus e arrepender-se dos seus pecados, terá o corpo glorificado como dele quando ressuscitou, o corpo com novas propriedades para viver por todos os séculos dos séculos, para sempre. São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós neste dia. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /